Fala aí, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz. Hoje um vídeo muito complicado, porque eu andei olhando balanços, balancetes e demonstrações financeiras do Palmeiras. Eu vou trazer alguma coisa para analisar para vocês nesse vídeo. E o pior, hein? Eu comparei esses nossos demonstrativos com os demonstrativos do Curica, por exemplo. E tem surpresa. Quer saber? Fica com a gente nesse vídeo, tá legal? Curte, comente, compartilhe. Não deixe de dar essa força, essa moral para o canal Porco Raiz, que está vasculhando questões que podem esclarecer esse nosso momento de não contratar e tá com tudo difícil. Vamos pro vídeo. Vou começar o vídeo falando de uma coisa que está acontecendo, está repercutindo aí hoje. O assessor da Leila Pereira, que continua sendo aquele mesmo cidadão que lá na época, lá de trás, quando ela assumiu a presidência, dava a volta olímpica com ela no estádio, ela ficava mostrando ele para todo mundo, ele tirava fotos, era uma alegria, e aí ela, pressionada, teve que afastá-lo, mas afastá-lo para a mídia enxergar, porque ele continua lá dando suporte a ela, é o assessor dela, né? Acho que cuida do marketing, cuida da parte de imprensa da Leila Pereira. É um cara gambá, né? Para vir dar satisfações e argumentar coisas em seu nome é muito pequeno para a instituição como o Palmeiras. Eu acho que no mínimo ela tinha que vir e falar. E ainda mandar um gambá falar em nome dela, em nome do Palmeiras, é muito complicado. Vamos deixar de lado esse profissionalismo. Primeiro que um cara que é corintiano, é gambá, tem vínculos efetivos com os corintianos, vir falar sobre o Palmeiras é muito complicado, hein, torcedor? Depois de eu ter visto tudo isso que eu comentei, isso me trouxe, uma inspiração. Eu pensei, vou dar uma olhada nos demonstrativos financeiros do Palmeiras. E aí, em contrapartida, eu também vou olhar os demonstrativos financeiros do Corinthians, para fazer um comparativo. Vamos deixar claro uma coisa, eu sou contador, formado, tenho CRC, eu não exerço a profissão, mas sou contador, ok? Só para que vocês saibam que eu não estou aqui falando coisas besteiras, que eu desconheço. Eu conheço perfeitamente tudo aquilo que eu vou falar nesse vídeo. E o que eu estou trazendo aqui não fere direitos de imagem, não denigra a imagem de ninguém, nem do Palmeiras e nem do Corinthians, porque são documentos que são públicos, tá? Estão publicados tanto no site do Palmeiras quanto no site do Corinthians. Eu fui lá como cidadão comum, acessei e copiei. Estou trazendo aqui para fazer uma demonstração e um comparativo. Inicialmente eu vou colocar na tela um balancete do Palmeiras fechado em 31 de maio deste ano, 2023, tá legal? Eu vou falar de maneira bem didática para quem não conhece contabilidade, para quem não está por dentro do que significam esses nomes, essas nomenclaturas, ativo, passivo, patrimônio líquido, enfim. Vou falar de uma maneira bem didática para que você, torcedor comum, que não tem nada a ver com contabilidade, possa entender, tá legal? Vamos lá. Quando a gente fala em ativo, a gente fala em grana, direitos, tá? Direitos a receber ou dinheiro em caixa, em banco, enfim, grana. Ativo é dinheiro. E quando a gente fala em passivo, são despesas, obrigações a pagar, contas a pagar, dívidas. Então vamos lá. Ativo seria positivo, passivo seria negativo, tá legal? Analisando o ativo circulante versus passivo circulante do Palmeiras, a gente tem um valor aí interessante, olha só. Ativo circulante do Palmeiras, 157 milhões e alguma coisa, tá? Ou seja, dinheiro em caixa, em banco, ou créditos a receber a curto prazo, contas a receber a curto prazo, por isso circulante. Aí a gente compara com o próprio passivo do Palmeiras circulante, ou seja, só que do lado inverso, despesas a pagar, questões a honrar, contas a pagar, despesas a pagar, impostos, negociações já feitas a pagar a curto prazo, que seria também o passivo. Se a gente pegar um contra o outro, a gente vai ver que a gente tem muito mais passivo circulante, 389 milhões contra 157 milhões de passivo. De ativo, desculpe. Há um descompasso. É como se a gente tivesse 157 reais para pagar despesas que custam 389 reais. Isso a curto prazo. Ou seja, para que você entenda bem, nós estamos com menos dinheiro em caixa do que nós precisamos para saldar as nossas despesas dentro de um mesmo período. Vamos supor que a gente esteja falando aí de 30 dias. Então eu tenho 157 milhões em dinheiro, em espécie, para receber em caixa, em bancos, e tenho 389 milhões a pagar
para o mesmo período. Vamos supor 30 dias. Então por isso a gente fala circulante, a curto prazo. Então a gente tem um descompasso de caixa, a gente tem baixa liquidez, ou seja, temos patrimônio, temos uma situação, né, contábil normal, tá? E eu vou explicar mais para frente, porém caixa, dinheiro está nos faltando. Agora vamos falar do não circulante. O que é não circulante? É a longo prazo, dentro das mesmas premissas. Ativo significa positivo, passivo significa negativo, dentro da mesma premissa, só que agora não circulante, ou seja, a longo prazo, ou intangível, que é aquilo que a gente não vê, não toca, mas existe e tem valor, tá? Vamos lá. Ativo não circulante, nós temos 1 bilhão e 83 milhões de reais, ok? Contra um passivo não circulante de 733 milhões. Nesse quesito nós estamos melhor. Por quê? Porque nós temos o suficiente para honrar as nossas despesas a longo prazo, ok? A longo prazo. Porém, queria esclarecer uma coisa. Dentro do não circulante está o imobilizado. Nós temos 700 milhões em imobilizado. O que é isso? 700 milhões em imobilizado significa patrimônio, bens, tá? Pode ser terreno, pode ser imóvel, estádio, tá? E os intangíveis aí, que são mais do que os 700 milhões, tá legal? Que são aqueles que a gente não enxerga e que a gente tem direito, significam que e podem ser revertidos em dinheiro, como por exemplo passe de jogador. Eu tenho aí, imagino que eu tenha 300 milhões em passes de jogador, porém é intangível porque não está na mão. Ele vai se efetivar numa possível venda, tá? Então avaliem dessa maneira. A parte que é não circulante, nós estamos bem equilibrados. Agora, vamos chegar ao fim das contas. Vamos supor que eu fosse o dono do Palmeiras, ou você, e você resolvesse, a partir de agora, fechar o Palmeiras, pagar todas as contas, fechar as portas, tá? Pelo que esse balanço aí, esse balancete de 31 de maio nos diz, é o seguinte, tá? Nós temos equilibrado, né, de um lado e de outro. A contabilidade, ela é assim, ela se equilibra. É o método das partidas dobradas. Todo crédito tem o seu débito, todo débito tem o seu crédito, enfim. Não vamos nisso aí. Mas se a gente fosse liquidar o Palmeiras hoje, tá? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pegar o lado do ativo, que é o que a gente tem, ou porventura possa ter, e liquidar todo o lado do passivo, que é o que a gente deve, tá? Se a gente for pensar por esse lado, a gente liquidaria o clube, venderia estádio, terrenos, todos os jogadores, pegaria tudo que nós temos a receber e a gente conseguiria pagar tudo que a gente tem e ainda sobraria aí um pouquinho, sobraria aí 100 milhões, tá legal? É isso que seria a nossa situação hoje. Então é preocupante? Não, tá equilibrada, é administrada. Agora vamos fazer a análise do Corinthians, vocês vão se arrepiar. Bom, vamos lá, estou subindo aí o balancete do Corinthians, que é o balanço do Corinthians patrimonial, que eu vi que é de 31 de dezembro de 2022, não tem mais atualizado, tá? Eu peguei o último que tinha lá no site do Corinthians. Não vou muito chover no molhado nessa questão aí do Corinthians, mas olhando esse balanço do Corinthians patrimonial fechado em 31 de dezembro de 2022, eu praticamente tenho espelhado o balanço do Palmeiras. É quase a mesma coisa, muito parecido. E no frigir dos ovos, se fosse liquidar o Corinthians também hoje, tá equilibrado. Ele iria vender tudo que ele tem, patrimônio, estado, terrenos, papapá, ele conseguiria pagar todas as suas dívidas e ficaria ali com um pouquinho de dinheiro. Então aí, o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras, vencedor, com a quantidade que tem de investimento, né? Tem aí os produtos Palmeiras Pay, tem o Avante, tem o estádio que nós não devemos nada, não pagamos nada para ninguém. Em comparação com o Corinthians, que não tem fôlego financeiro para nada, a gente pega esses dois balanços e os dois estão muito parecidos. Eu faço essa pergunta para você, torcedores. O que está acontecendo com o Palmeiras? Essa é a minha dúvida. Vocês me entenderam? Corinthians é um time que tem problemas financeiros, está endividado. Mas se a gente pegar os dois balanços, nós estamos na mesma situação. Eu não entendo mais nada, torcedor. Realmente, eu não estou dentro do Palmeiras para poder analisar essa gestão, estou analisando fotos contábeis, momentos contábeis, né? Eu não sei o que aconteceu de maio para cá, mas não sei se aconteceu muita coisa que melhorou a situação contábil do Palmeiras, situação de caixa, de liquidez, enfim. O que eu sei é que nós antecipamos receita até do ano que vem, né? Então nós estamos com caixa realmente bem comprometido. Então eu acho que diante disso, dessa foto, está esclarecido que o Palmeiras não vai contratar mesmo.
Agora, quando a gente compara com o Corinthians, que é um time, né, que está muito abaixo da gente, que não tem ganho nada nos últimos anos, aí é que está o grande choque. Toda a premiação que o Abel ganhou 700 milhões para o Palmeiras, só ele. Trouxe 700 milhões para os caixas do Palmeiras. Pode não ter trazido todos os 700 milhões, porque deve ter coisa parcelada. Mas imagine que ele trouxe um ativo para o Palmeiras de 700 milhões. O que o Corinthians trouxe para os seus ativos? Nada. E nós o balanço falando, as duas fotos, nós estamos muito parelhos com o Corinthians. Sinceramente, agora eu fiquei preocupado, torcedor. Vou fechando o vídeo por aqui e vou deixar você refletindo, porque eu vou fazer o mesmo. Eu vou refletir e pensar o que está acontecendo. Gostou do vídeo? Dá aquele seu like, curte, compartilha nos seus grupos aí, divulga, porque realmente é preocupante. Eu acho que a nossa presidente, em vez de mandar a gambá dar satisfação para a rádio, ela deveria vir a público explicar o que está acontecendo. Porque o torcedor, ele não é 100% leigo, não. Eu sou um torcedor, eu entendo um pouquinho de contabilidade, né? Eu sou um contador formado. Então, por que não vir dar esclarecimentos públicos? Ah, não preciso dar isso. Ah, Palmeiras é meu, eu faço o que eu quiser. Ok. Né? Mas eu acho que seria o mínimo de atenção para o nosso torcedor. Vou ficando por aqui. Grande abraço, avante palestra.